Bom dia, gente. Então, continuando o nosso estudo sobre a história da África, nós vamos ver, né, como foi, eh, como já estávamos vendo, na verdade, nós vamos ver agora o outro tipo de sociedade, que é agora o Reino do Zimbábue, né? Antes falamos do Reino do Congo, agora vamos falar do Reino do Zimbábue. O Reino do Zimbábue fica na África Austral ou Meridional, ou seja, banhada pelos oceanos Índicos do lado oriental e Atlântico do lado ocidental, conforme também está no mapa daquela página que eu falei para vocês, né? Então, o reino do Zimbábue, né, vem justamente do termo da palavra da época, que era Zimbabwe, que significa casas de pedra, ou seja, era um reino formado de pedras, mas não é qualquer pedra não, tá? Não pensa que é pedra do tipo assim, sei lá, como a gente está acostumado. Não, eu estou falando de pedra granítica, gente. Eu estou falando de pedra, é, ou seja, né, de natureza magmática ou vulcânica. Não era a pedra do vulcão que era usada para construir as casas, as ruas e os templos dessa cidade. Inclusive tem uma foto dela na página 175 que você aí está conseguindo observar, creio, né? Como você se sentiria ao morar numa cidade de pedra? Você ia gostar? Essa é interessante. Você já viu alguma coisa assim do tipo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal já dos zimbabuenses, se eu posso chamar assim, né? Mas justamente ali era uma forma apenas uma comunidade que resolveu se unificar através de um governante. Esse governante, na língua da época, foi chamada de Niuenemutapa, que significa Senhor das Minas ou das Pilhagens. Então, é o Senhor das pedras, é o Senhor das minas, as rochas, os vulcões. Isso era a riqueza daquela região, certo? Que misturando com a agricultura e o pastoreio, que vocês sabem que já é praticado em toda a comunidade que começa a sua vida, então ela acabou se tornando um reino, né? E esse reino influente ali naquela área, certo? Esse Milênio Tapa era respeitado como descendente direto dos seus antepassados, ou seja, daquele antepassado que eu disse para vocês que toda raiz africana é ligado, né, um ancestral em comum, né? E aí ele é responsável pela organização da produção das pessoas, cobrava os impostos, dava multas, recebia oferendas, além de guardar para si as pilhagens, ou seja, tudo aquilo que era saqueado, né, dos prisioneiros obtidos nas guerras. Então esse reino não ficou guardado só para si, muito menos era um reino fechado. Aliás, o reino do Congo, nenhum reino aí era fechado. Eles são justamente muito dinâmicos, eles andam muito, eles invadem, eles pegam, eles roubam, eles matam. O que você acha que é, como é que a vida era antes, né? Então acontece muito esse tipo de prática, certo? E quanto mais isso, melhor, porque para o líder isso era questão de prestígio, tá bom? Essa organização, como disse para vocês, já tinha as atividades que nós falamos aí, mas também tinha um metal, ouro, cobre, estanho, já era um ofício de grande prestígio realizado por algumas famílias especializadas desse reino, né? Também tinha a criação dos gados, tinha a cultura do sal, das porcelanas chinesas, vidros sírios e tecidos indianos que vinham do comércio que já era grande ali através do reino do Zimbábue, também possui um poderoso exército, né? E é justamente isso que chamou muito a atenção dos, dos portugueses, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, né? Justamente, né, foi o que chamou a atenção dos portugueses. Ah, sim, tá aqui, ó, né? É, algum, ah, cadê? Assim. Algum tempo depois, e após várias expedições fracassadas, os portugueses conseguiram atingir os territórios próximos aos rios Limpopo e Zambezi, encontrando ali um reino enfraquecido e impactado por conflitos entre grupos rivais. Em 1607, os portugueses firmaram um acordo com um líder chamado Gaza Lucere. Esse líder, Gaza Lucere, ofereceu ajuda militar
em troca do acesso às minas de ouro, cobre, ferro e chumbo dos zimbabauenses, que eu posso chamar de zimbabauenses, né? Que naquela época tinha, já no final do século XV, né, um soberano chamado Nyatsimba Mutota, que está destacado no texto. Nyatsimba Mutota decidiu estabelecer uma nova capital para o reino, levando seus súditos para a região do Dande, porque a capital onde eles estavam já estava muito assolada por esgotamento de solo, difícil acesso ao litoral, desaparecimento dos animais para caça, ainda mais por causa também da seca daquela região, né? Havia também a presença das moscas de sete sé, vários fatores, né? A mosca de sete sé, gente, ela causa uma doença. Até quando eu soube que mosca picava, eu ficava só olhando as moscas assim, né? De repente falei, será que essa mosca vai me causar alguma doença? Ela vai me picar? Mas aí eu soube que são espécies diferentes, né? E a mosca de sete sé, por enquanto, ela é muito rara aqui no Amazonas, né? Eu soube que ela existe mais ali pelo Pará, né? Essas coisas, tá? Então, como estava tendo aquela capital, né, uma crise, é que esse líder, Nyatsimba Mutota, se mudou para a região do Dande, situada ao norte, e tinha lá, né, um lugar onde ele pudesse fazer agricultura e a pastagem. Contudo, né, os portugueses, encontrando em 1607 um reino próximo, né, eles fizeram uma aliança com esse líder chamado Casa Luzeri, que ofereceu ajuda militar para acabar com esse reino do que tinha ouro, cobre, ferro e chumbo, né, dos Zimbábue. E aí, em 1628, no entanto, não conseguindo atingir totalmente o objetivo, né, os portugueses lideraram uma grande quantidade de guerreiros que venceu os senhores do território do Zimbábue, impossibilitando novas resistências e garantindo a hegemonia portuguesa no território. A partir daí, aquela região vai ficando muito colonizada pelos portugueses. E com o tempo também vão chegando as primeiras missões religiosas com o objetivo de cristianizar aquela sociedade, né? Também vai haver a expulsão dos mouros, que eram os mercadores islâmicos que apareceram no reino, certo, gente? Então vemos aí, você já deve ter prestado atenção, além daquilo que nós já falávamos, de que a África era formada primeiro por comunidades que resolvem se unificar por causa de um ancestral em comum, um clã, né? E aí o clã se desenvolve e se aperfeiçoa, vai dominando outros clãs, forma um reino. Esse reino tem agricultura, tem pastoreio, depois tem minério, depois tem comércio, né? Depois tem invasão portuguesa e tudo mais. Mas você deve estar percebendo uma coisa, que existe uma disputa, na verdade, muito profunda entre os portugueses e os islãs do outro lado, né? Então, enquanto o islamismo está aí andando também, os portugueses sentem que precisam andar, né? Não só para acabar lá com o islamismo, mas também tem todas as outras questões relacionadas à Europa. Nós falamos do comércio internacional, nós falamos do objetivo de Portugal chegar lá na Índia, né? Dando uma volta na África inteira. Então, é justamente isso que faz os portugueses encontrarem essas sociedades, e o avanço do islamismo coopera ainda mais para que os portugueses possam se apossar cada vez mais rápido daquelas regiões. O reino do Zimbábue era um reino de pedra, era conhecido por ter um exército, era conhecido por dominar muitas coisas, já tinha comércio vindo do estrangeiro. Então isso vai ser uma coisa muito brilhante aos olhos dos portugueses, que lógico, né, antes que os islãs cheguem, eles vão querer se apossar daquilo ali, né? Então é por isso que acontecem essas guerras. O reino do Zimbábue, resumidamente aqui é isso, mas é uma história muito mais profunda, envolve mais pessoas, envolve mais acontecimentos, é claro, entendeu? Convido você a pesquisar mais sobre isso, né? E aí a gente vai também vendo onde é que a gente vai fazer melhor as nossas atividades extras com o objetivo de entender melhor sobre isso, né? Mas eu acho que você já entendeu que se trata de uma guerra de dois mundos, o lado ocidental e o lado oriental. O cristianismo de um e o islamismo do outro, né? Não só a questão religiosa, principalmente os cristãos, mas é mais um objetivo político. Da parte dos islãs é mais um objetivo religioso, né? E depois vem o objetivo político, certo? Por causa daquele controle da África, que tem muitas civilizações organizadas, que possuem muitas riquezas, não só da própria região, mas também que acabam pegando aí uma parte de europeus, outra parte de islãs, e que levam todas essas sociedades a entrarem em crise, em confusão, em guerra, em disputa, e poucas são as sociedades africanas que realmente vão sobreviver, vão reinar diante de todas essas circunstâncias do europeu e do Islã, né? Mas você já entendeu o que eu estou querendo dizer, o que a África realmente aqui foi nesse início de idade moderna, tá bom? Agora a gente vai se aprofundando com o tempo, estudando as outras civilizações, vendo o peso da história na vida delas e como ficou afinal todas essas civilizações, tá bom? Muito obrigado, tchau para todos.